Bom dia a todos e a todas. Gente do céu, eu estou vendo aqui a maioria das fisionomias, eu não conheço. Então eu preciso realmente fazer uma apresentação um pouco mais detalhada. Sou advogada, assessora jurídica especializada em saúde do trabalhador aqui pelo sindicato desde 2005. Peço para vocês não fazerem a conta. E desde 2015 pela Bosch Advogados, o escritório do qual eu sou uma das sócias. E eu cheguei aqui hoje, vou confessar aqui para vocês, tenho que contar para vocês, eu tenho que socializar isso, porque senão vocês não vão entender como eu estou me sentindo. E é muito importante a gente dizer o como está se sentindo, né? A última vez que eu pisei aqui foi no final de 2019, no final da minha gestação, do segundo filho, e aí eu tive meu bebê, e quando eu voltei da licença maternidade, a gente já estava naquele cenário de tudo fechado, né? Então, nós continuamos nos nossos atendimentos. Então, só para explicar para vocês, nós fazemos essa assessoria de saúde do trabalhador com ênfase nessa coisa do afastamento, na parte previdenciária, os acidentes de trabalho, as consequências frente ao INSS, mas também frente aos bancos, através de plantões de atendimento, às segundas, quartas e sextas-feiras. E desde a pandemia, nós temos feito esses atendimentos de maneira remota. Então, eu estou atendendo gente desde sempre, mas de forma virtual. E hoje eu cheguei aqui, encontrei esse sindicato novo, me deu uma sensação assim tão boa, de recomeço, né? Me deu uma sensação boa demais, de que as coisas, nós temos todas as ferramentas para poder melhorar, nós temos toda a energia, toda a garra. E eu fiquei muito feliz e até emocionada. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Assim, tem pessoas aqui que eu não via há 3 anos, né? Então, eu estou voltando fisicamente hoje, né? Então, é uma reestreia, esse contato físico que a gente estava tão ansioso para retomar. Eu estava demais, eu sou uma pessoa que gosta de gente, eu adoro atender, eu adoro estar próxima das pessoas. Então, para mim, isso é muito importante. Quero agradecer o Sindicato dos Bancários, essa casa que me acolhe tão carinhosamente há tantos anos, que é também a minha casa. Eu cresci aqui, eu posso dizer praticamente isso. Eu cresci profissionalmente, eu cresci como ser humano. E agradecer pessoalmente na pessoa do Watson pelo convite tão carinhoso, tão pertinente. E vocês que estão aqui, delegados sindicais, eu escutei uma expressão esses dias que diz que o delegado sindical é o sindicato vivo no ambiente de trabalho, nos postos de trabalho. E a maior verdade que tem é essa mesmo, porque nós estamos sempre aqui para atender os trabalhadores que já estão com algum problema, que precisam do nosso amparo, mas incumbe a vocês que estão lá no dia a dia, conhecem os colegas, conseguem, às vezes, perceber a alteração de um ou outro, alguém que, porventura, está se sentindo um pouco mais cansado, aquele colega que, de repente, narra que não está dormindo direito, que está muito nervoso, que está sentindo taquicardia. Né? A gente conversa com os colegas de trabalho e a gente sabe quem eles são, a gente os conhece. E a função de vocês é muito, nesse contexto, essa percepção de quando alguma coisa não vai bem, tá? E hoje o intuito da minha participação é ser bem específica com relação àquele tipo de demanda que a gente atende aqui, o tipo de dúvida, o tipo de questionamento que é feito, tanto pelas pessoas que estão sendo atendidas, quanto pelos diretores sindicais, que frequentemente me perguntam coisas. Olha, eu recebi uma bancária me perguntando isso e aquilo, e eu, para ser sincero, agora eu não sei responder essa pergunta. Então, eu queria trazer para vocês um pouco disso, que faz parte da nossa rotina de atendimento, de questionamento, para que vocês saiam munidos dessas informações para repassá-las aos colegas, perfeito? Então, né, com esse enfoque de seguridade social, um direito a ser defendido, mais do que nunca, tá? Aí está aí a minha apresentação, o perfil do escritório.
Estou aqui no sindicato desde 2005, eu e as minhas sócias fazemos parte da mesma equipe desde sempre, e esse atendimento que nós fazemos, gente, ele é totalmente diferente do atendimento do advogado trabalhista, tá? O advogado trabalhista é aquela coisa mais objetiva, aqueles problemas mais... É aquela coisa mais objetiva. É minha 7ª e 8ª hora, é o meu desvio, é o meu adicional, Nós temos um outro atendimento. É um atendimento, eu falo que é quase um atendimento psicológico. O cara que chega na minha sala, muitas vezes ele está chorando, ele está com dor, ele está sofrendo. A gente atende não só quem está sofrendo com adoecimento do trabalho, mas também pessoas que estão com neoplasia, com doenças graves, né? Então, é um atendimento, assim, bem voltado mesmo para essa parte de saúde. E o trabalhador bancário, ele adoece por quê? Olha lá, no topo, sempre, as metas abusivas. Então, as metas abusivas, elas persistem, 100% nunca é o suficiente. O cara chegou, cumpriu a meta que a matriz passou para ele está lá felizão da vida, e aí vem o retorno para dizer, não, mas essa meta que você me entregou já não é mais essa não, essa era semana passada, isso aqui já foi, eu preciso que agora você me entregue um resultado ainda maior. E aquilo vai gerando uma sensação de angústia, né? uma sensação de eu nunca termino o meu trabalho, e aquilo é terrível. O assédio moral, que muitas vezes, né, foi falado bastante aqui nos painéis anteriores, que é um câncer na categoria bancária, e está muito relacionado com o negócio das metas, porque muitas vezes eu percebo que existem metas, né, em algum momento tem uma meta lá que o trabalhador está até acostumado a lidar com ela, está tranquilo para ele, mas a maneira que o gestor lida com aquilo é opressiva, é terrível. E é curioso, gente, que eu atendo gerentes gerais, por exemplo, eu estou atendendo um caso bem fresquinho. Um gerente geral do Banco do Brasil, tem 20 anos que o cara é gerente geral de agência no Banco do Brasil. O cara faz aquilo, né, com muita desenvoltura, com muita facilidade, e esse cara está afastado, está sofrendo. E tem a ver com a forma que foi feita a cobrança das metas no cenário da pandemia. Né? E aí a gente já entra aí na questão de como o cenário pós-pandemia, o home office, contribuiu para o adoecimento do trabalhador bancário. Então, nesse caso específico, só para ilustrar, ele tinha lá a forma dele conduzir as reuniões dele, com a equipe dele, de distribuir as metas e tudo mais, e durante a pandemia aquilo passou a ser remoto. E aí ele fala, como é que eu não sabia, tinha parte dos meus gerentes ficavam no presencial, a outra parte estava no online, a gente na época não tinha não usava nem aplicativo de reunião, hoje tem, é mais tranquilo, mas até para você fazer a distribuição, as reuniões de equipe, aquela coisa toda, era terrível. Tem gente que não se adaptou com esse negócio de reunião virtual, né? Isso foi muito difícil para todo mundo, e para você motivar uma equipe, sem ser mais um assediador, e eu percebo claramente, esse caso que eu estou atendendo não se trata de um gestor assediador, é um cara bacana, um cara gente da gente, como eu costumo dizer. Esse cara não sabia nem como fazer as reuniões de equipe dele, e aquilo passou a ser o fator de risco do adoecimento dele. Fora isso, uma coisa que eu estou atendendo muito em relação aos trabalhadores de TI, porque muitos deles foram colocados em home office, até porque, né, não tem atendimento, nem nada, então parecia que aquilo era o mais adequado para o trabalhador dessa área, só que aí caiu naquela situação da jornada interminável. Então, o cara tem um volume de trabalho para cumprir, de relatório, de processamento, essas coisas todas que fazem parte do contexto laboral do trabalhador de TI, e aí ele está lá na casa dele. Ele vai produzir, até acabar. E, às vezes, acaba 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, sem adicionar noturno, né? E o ambiente residencial, naturalmente, não é um ambiente apropriado ergonomicamente para que uma pessoa estenda tanto a sua jornada de trabalho. Então, fatalmente, ele vai adoecer. E eu tenho recebido muitos casos assim, que o trabalho no home office, nessas circunstâncias, acabou se tornando mais um fator de risco. E o quadro de funcionários cada vez mais enxuto, né, está relacionado com essa história dos bancos digitais, então você tem menos gente para fazer
cumprir toda aquela rotina, além das metas comerciais e atendimento ao público, e ter a pressão do público e tudo mais. E, assim, a herança do governo anterior, né, que incrementou todos os fatores de risco para o adoecimento. A gente percebe claramente um medo maior, né, que se instalou entre vocês, entre os trabalhadores da categoria, entre vocês, os medos de perder função, né, de ser descomissionado e tal, e entre os privados, perder realmente o emprego. Posturas do tipo, doutora, o médico me deu um atestado, esse atestado aqui o médico me deu, mas eu guardei, eu não apresentei, não. E aí, em relação aos bancos privados, isso acontece o quê? Ele não entregou o atestado, mas está todo mundo vendo que ele está cansado, que ele está estressado, que ele está alterado no ambiente de trabalho dele, e naturalmente isso vai comprometer a produtividade. Então, aquele cara que era produtivo, normal, produzia, estava trabalhando feliz e tal, aquele cara começa a não ter mais a produtividade porque ele já está doente, né? Então, e aí ele não entrega o atestado, o gestor percebe e ele é demitido. Pode passar para o próximo slide. O próximo. Então, o trabalho que adoece, as implicações jurídicas do sofrimento no trabalho. O que nós temos de mais característico na nossa categoria são os transtornos mentais e comportamentais, né, os transtornos psiquiátricos. O dado que eu tenho aqui sobre afastamentos, ele é de 2017, tá? Ele está bem desatualizado, eu deveria ter buscado, ter ido atrás, com certeza nós já temos esse dado atualizado e hoje ele deve já estar bem diferente, tem vários fatores influenciando isso, mas em 2017, o índice de adoecimento bancário, 54% dos bancários afastados do trabalho sofriam de transtornos mentais e comportamentais, os transtornos psiquiátricos, que a gente chama de família F, né? Então, o cara lá, o F32, o F43, são os CIDs das doenças mais frequentes na categoria. E as LERDOT, porque não é porque nós temos um índice muito alto de afastamentos relacionados aos fatores psíquicos que a LERDOT, né, as lesões por esforço repetitivo, os transtornos de coluna e membros superiores deixaram de existir. Eles continuam lá. O pessoal continua tendo cervicalgia, bursite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, todas essas patologias, lamentavelmente, tradicionais no trabalho bancário. Pode passar. E aí nós temos um enquadramento jurídico disso, tá? Então, acidente de trabalho nos termos da lei é tudo que ocorre pelo exercício do trabalho e que causa perturbação, redução da capacidade laborativa, invalidez ou morte, tá? As doenças relacionadas ao trabalho, nós temos as doenças profissionais, que, por exemplo, né, vou mencionar um exemplo aqui, não é tanto a nossa praia, mas a silicose para o trabalhador das mineradoras, né, que tem aquela doença que compromete os pulmões, é uma doença tipicamente daquela atividade. E as doenças do trabalho, que são aquelas doenças que ocorrem por circunstâncias que estão presentes no ambiente de trabalho. Agora, acidente de trabalho é gênero do qual o acidente típico e o itinerary, enfim, são espécies, assim como a doença ocupacional também o é. Então, não existe diferença da implicação jurídica distinta de um acidente típico ocorrido, de uma queda na escada, queda da cadeira no ambiente de trabalho, e um adoecimento por uma patologia psiquiátrica, ou LERDOT, ou qualquer outra que seja. Na figura dos equiparados, é muito interessante eu trazer para vocês, que é uma dúvida frequente. As pessoas falam assim, Jana, quando eu entrei no banco, eu já tinha uma hérnia. E isso está na minha documentação, está até no meu exame admissional. Então, não dá para caracterizar como acidente de trabalho, né? Gente, dá. O trabalho não precisa ser a causa única, a causa exclusiva.
Basta que ele tenha contribuído para aquela doença, para aquela incapacidade, para que seja configurado o acidente. Nesse caso, na hipótese do equiparado, né? Eu tenho um outro caso de equiparado muito interessante, que é um caso meu mesmo, lá do escritório bancário também, de dependência química. Então, a gente tinha aí um trabalhador dependente químico, durante a adolescência, entrou no Banco do Brasil, o caso dele, e aí estava lá 10 anos, tranquilo, era um cara curado, né? O cara estava estável. E aí uma sucessão de incidentes, de reuniões, de assédio moral e tal, o cara saiu daquele local de uma determinada reunião, sentou ali num inferninho desses aí que tem em Brasília, e ele voltou a ser dependente químico. E aí, é acidente de trabalho ou não é? É acidente de trabalho, sim, e nós fizemos, tá? Na figura dos equiparados acidentes de trabalho. Então, ele já tinha aquilo? Já tinha. E é um negócio assim, que via de regra não tem nada a ver, né, com o trabalho. Embora eu vou explicar para vocês depois em relação ao nexo técnico epidemiológico, que este problema de saúde, em especial, tem nexo causal presumido para os trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Por que não tem no Banco do Brasil? Vocês não me perguntem, porque eu também não sei. Mas o trabalhador da Caixa tem, tá? Mas esse caso era Banco do Brasil. E também na figura dos equiparados, nós temos o assalto à agência bancária. Então, quando ocorre um assalto a uma agência bancária, o correto é fazer a emissão da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, para todos que estavam ali presentes. Fulano estava de férias, emite para ele? Não. Fulano estava de licença maternal? Não. É para só a emissão da CAT, no caso de assalto, é restrita a quem estava trabalhando naquele dia em que houve a agressão. Também, e por que é importante? Às vezes o cara estava lá dentro, nem viu o que aconteceu. Por que tem que emitir? Muitas vezes essas pessoas elas não sofrem o impacto imediato daquela violência. Mas daqui a 3 meses, de repente, fulano começa com as crises de pânico, não quer chegar perto do banco. E aí é possível fazer uma relação de um quadro posterior se tiver sido emitida aquela CAT, tá bom? Falando do nexo técnico epidemiológico. Gente, desde 2006 existe esse negócio. Vou pegar uma água aqui. Eu queria que vocês... quem já ouviu falar em nexo técnico epidemiológico, apenas a palavra, levante a mão. A palavra. Alguém? Tá. Certo. Nexo técnico epidemiológico é uma das palavras mais importantes no contexto do afastamento do trabalho. Então, em 2006, houve uma alteração na Lei 8.213, que introduziu um sistema de causalidade presumida, de reconhecimento de acidente por presunção legal. E aí foi feito um estudo, esse estudo eu nunca tive acesso a ele, mas foi feito um estudo epidemiológico para elencar que tipo de doenças eram mais frequentes em cada ramo de atividade econômica. E aí foi feita uma tabela relacionando o código CID das doenças com o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica das Empresas, e aí tem uma tabela, pode passar para o próximo slide. Esse é um trecho da tabela do NTEP que eu trouxe para vocês. Esse intervalo CID F30 a F39, que é extremamente frequente na categoria bancária. F32, F33, aí tá depressão, ansiedade generalizada, transtorno de pânico, todas essas patologias, tá? Esse intervalo, eu sublinhei ali, mas não sei se dá para ver, ó, o CNAE 6422 e 6423, 6422 tá a maioria dos bancos, tá? Inclusive Banco do Brasil, tá tudo lá. É banco mercantil com carteira comercial, um negócio assim. E 6423 é o CNAE da Caixa Econômica Federal. Então, toda vez que um trabalhador tiver uma doença ali daquele intervalo e pertencer
alguma atividade econômica ali elencada, está feita a relação de causalidade presumida, o nexo causal presumido por lei, e é acidente de trabalho. Isso deveria ser assim. Então, de tal sorte que se um trabalhador bancário for numa perícia do INSS com um atestado de F32, o perito deveria, segundo o que está previsto na lei, reconhecer de pronto aquele acidente de trabalho. Foi emitida uma recomendação do Conselho Nacional da Previdência Social, orientando que os peritos ficassem com essa tabela lá na salinha de perícias, para que fizesse essa relação automática. Raríssimos são os peritos que parecem conhecer este mecanismo, tá? Raríssimos. Então, até hoje, isso é solenemente desrespeitado. Pode continuar nesse daí? O que mais que eu tenho para falar do NTEP? Passa para o próximo. Mesmo com o nexo técnico-epidemiológico, o nexo presumido, a CAT continua sendo de suma importância. Então, não foi abolida, não se tornou desnecessário, nem nada disso. A CAT, a comunicação de acidente de trabalho, é a forma que a gente utiliza para chamar a atenção do INSS que aquele caso é um caso de acidente de trabalho. Ela deve ser emitida pela empresa até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente típico, ou, no caso do relatório médico mencionando um diagnóstico, no primeiro dia útil seguinte a este relatório com diagnóstico, e a obrigação é dos bancos. Quem emite CAT é o banco. Isso é o que está na lei. As empresas devem emitir. Como que funciona? O trabalhador sofreu um acidente, o banco tem que emitir a CAT. Mas, na prática, a CAT ela só é emitida pelos bancos quando se trata de acidente típico e assalto. Eu nem sei como é que está hoje em dia, se eles respeitam, emitem essa CAT tranquilamente, ou se o sindicato tem que ir lá fazer uma pressão. Confesso que eu não sei como está atualmente. No caso das doenças ocupacionais, o trabalhador deve solicitar ao banco essa emissão. Então, ele foi ao psiquiatra, o psiquiatra falou, essa taquicardia que você está sentindo, essa insônia aí, a gente fez os exames, a gente já descartou, você não tem nada do ponto de vista cardiológico, você não tem nada que justifique essa insônia, essa taquicardia, esses sintomas são psiquiátricos, você está com ansiedade generalizada. O trabalhador deve solicitar ao banco a emissão dessa CAT. Mas os bancos sequer respondem essa solicitação. Tá? Nós temos que trabalhar para criar a mentalidade do bancário requerer a CAT aos bancos. Porque a lei prevê que a recusa, a omissão, a não emissão da CAT, ela está sujeita a multa. Tá? A ser acompanhada pelo sindicato, inclusive. Então, a gente precisava criar essa mentalidade. Mas, na prática, o trabalhador também não tem como ficar perdendo tempo com isso, né? Ele está lá doente, ele está lá cheio dos problemas, ele tem que ficar atrás disso daí, ele tem as outras coisas para se preocupar. Então, a lei faculta, legitima também que o sindicato, o médico dele, os seus dependentes, façam a emissão da CAT quando o empregador assim não faz. Na prática, 99% das CATs são emitidas pelo sindicato. Tá? Nós temos aqui, na área de saúde, o trabalhador tem que trazer os documentos para que a gente faça a emissão. Os documentos, no caso dessas patologias psiquiátricas, eu tô enfatizando, né, essas patologias, porque é o que nós temos, é o grosso aqui, é o que predomina nos afastamentos laborais, são os afastamentos por transtornos psiquiátricos relacionados ao trabalho. Por isso que eu estou usando tanto elas como exemplo. O trabalhador deve trazer aqui o relatório com o CRM do médico, com o CID da doença. Não é exigível, mas a gente preza aqui no sindicato pela credibilidade cada vez maior da CAT emitida. Porque na perícia do INSS, a gente sabe
Não sei se vocês sabem, mas eu vou falar. Também é outro câncer que existe, que são as perícias com tratamento desumano, né? Então, as pessoas vão na perícia e falam, doutor, eu tive um trabalho tão grande de providenciar exame, relatório, o perito nem olhou na minha cara, ele não olhou meus exames. Foi tão difícil marcar esse exame. Esse tratamento desumano, ele se estende naturalmente à CAT que o trabalhador leva. Se ela for do sindicato, então, essa CAT é do sindicato. Então, está errado, tá? Não existe hierarquia entre a CAT emitida pela empresa e a CAT emitida pelo sindicato, mas na prática isso acontece. Então, a gente faz um trabalho aqui sempre prezando pela cada vez uma credibilidade maior para a CAT do sindicato. Então, a gente sempre fala, olha, se o médico colocou que esse quadro está relacionado ao estresse laboral, à mudança de chefia, às pressões presentes no ambiente de trabalho, doutor, ele colocou aqui no relatório. Tem médico que não coloca, mas tem médicos que já têm aquele conhecimento maior, né, a respeito desse tema, e ele faz, e aí o trabalhador traz a documentação aqui no sindicato, emite a CAT, e ele vai levar até o INSS quando ele for na perícia. E o que acontece muito? O cara afastou, nunca ouviu falar em CAT. É uma das frases que eu mais ouço. Doutor, eu nunca ouvi falar nisso. Ou então, quando ele já ouviu, ele fala, não, mas eu achei que CAT era só quem caía, quem sofria um acidente típico. Não tinha a menor noção que uma patologia pode ser relacionada ao trabalho e considerada como acidente. Então, eu queria muito que vocês saíssem daqui com a missão de difundir essa informação. Porque a gente, assim, o êxito que nós temos, não na via administrativa, né? Eu sou advogada, acaba que a gente vai sempre resolver as coisas no judiciário. No judiciário, o nosso índice de procedência anual é de 98%. Significa que é uma coisa muito tranquila para nós reconhecer que uma patologia que não foi reconhecida na via administrativa, que ela está relacionada ao trabalho. Quando você emite a CAT, é como se você estivesse requerendo ao INSS que considere aquilo como acidente de trabalho. Doutora, mas a minha doença não gerou afastamento. Tá? Eu tenho essa doença aqui, eu sei que ela é do trabalho, mas ela não gerou afastamento. Né? Então, vou emitir CAT para quê? Aí cabe um parênteses. A CAT, ela não só pode, como ela deve ser emitida mesmo quando não há afastamento. Lembra do assalto? Não teve afastamento, ninguém adoeceu nem nada, mas é cabível a emissão. Então, a CAT, ela pode ser emitida, vamos supor, você está fazendo um tratamento lá, você não vai afastar, mas seu médico já te deu o diagnóstico. E, bicho, isso aí está relacionado ao trabalho. Esse problema de coluna aí, isso aí, de você muito tempo aí nessa função, você tem sobrecarga na coluna, o seu médico te diz e põe no relatório de alguma forma. Você pode solicitar a emissão da CAT sem afastamento? Pode. É que fica um negócio meio esquisito, né? Porque você fala, mas o que eu vou fazer com isso? Deixa guardado. Porque a CAT, ela é informada à Previdência Social. Mesmo não havendo o afastamento, ela vai uma via para a Previdência Social. Então, aquilo que... aí entra num outro ponto que eu acho que você já falou, que... eu afastei, não levei a CAT. Então, você não pediu o reconhecimento do acidente de trabalho. Seu benefício, na maior parte das vezes, vai ser concedido como auxílio doença previdenciário. O perito se finge de bobo. O perito se faz de besta. Às vezes, você pega um perito um cara um pouco mais consciente, um pouco mais ético, e você fala, doutor, isso aqui aconteceu porque eu não tinha, e eu trabalho com tal fator de risco no banco e tal. E ele te dá sem a CAT. Acontece? Acontece, tá? Mas o que também acontece? Você conseguiu o auxílio doença acidentário sem a CAT, e daqui a pouco, numa prorrogação de benefício, o outro perito tira de você. Aí você não tem a CAT. E para você ter uma ideia da importância da CAT, quando a gente vai dar entrada em processo judicial para fazer esse reconhecimento da natureza acidentária, o juiz pergunta, cadê a CAT? Não tem, porque o primeiro afastamento ali, ele nem sabia que isso existia, o INSS acabou dando para ele, mesmo sem a CAT, mas agora reverteu para 31, e é isso que nós estamos para resolver aqui. Aí o juiz fala,
indefiro é inicial. Aqui a gente só trata de acidente de trabalho. Se você não tem CAT, a sua ação não é nessa vara. Para você ter uma ideia da importância. Então, mesmo sem afastamento. E se você faz, primeiro eu vou lá afastar e depois eu emito a CAT, na verdade você já está tratando, você já está aceitando que o benefício vai ser concedido na espécie errada, para depois você consertar. É tipo assim, daqui depois eu conserto isso. Via de regra, se você fizer isso, você vai ter que consertar na via judicial. Sendo que se você vai com a CAT, as suas chances de obter o benefício 91 são muito maiores, tá? A consequência é que, emitida a CAT, você consegue a concessão do auxílio doença na natureza acidentária, espécie B91, com todas as suas consequências. As principais que nós temos aqui são o FGTS, que é depositado no período, a estabilidade de emprego, que é a maior, principalmente para os trabalhadores do privado. Então, quando você retorna do auxílio doença acidentário, você tem 1 ano de estabilidade, tá? A empresa não pode te mandar embora. E vocês têm também a manutenção da função, de forma semelhante ao que ocorre com a estabilidade dos privados. Pode passar para o próximo. O que há por trás dessa história de B91, B31, que muda para o banco, que muda para o INSS? O valor destes benefícios é o mesmo. Então, o que muda para eles? Por que esse perito quis me prejudicar? Por que o perito viu que o meu caso era acidente de trabalho? Eu sou trabalhador do Caixa, eu trabalho em Caixa há 25 anos, eu estou com uma dor no punho, estou com síndrome do túnel do carpo. Por que esse maldito desse perito me deu o 31, gente? Que maldade é essa no coração? O que há por trás disso, uma das respostas, é a questão do FAP, né? O FAP, então, é um sistema de bonificação ou sobretaxação do seguro de acidente de trabalho. As empresas pagam, né, e existe uma alíquota que ela varia entre 1% a 3%, é feito um balanço, vamos dizer assim, no período de 2 anos, que vai verificar a quantidade de acidentes, de afastamentos, de morte e de índice de rotatividade que houve na empresa naquele período. Pois bem, feito esse levantamento, que é feito pelos benefícios acidentários concedidos e pelas CATs emitidas, você tem um aumento de... você pode ter uma redução de até 50% no valor da alíquota ou um aumento de até 100%. Isso, para os bancos, representa, em valores, é extremamente significativo. Então, tem aquele período de apuração. Aumentou o índice de acidentes de trabalho. A alíquota vai ser aumentada. E existe a redução na alíquota de até 50%, que também é muito interessante, só que há um impeditivo. Aposentadoria por invalidez concedida naquele período, morte ou rotatividade superior a 75%, bloqueia essa bonificação. E aí, isso representa dinheiro para o banco. Então, gente, não é porque o banco não está com medo da indenização, que o bancário vai entrar porque está de auxílio doença acidentária. Não, isso aí é peixinho pequeno, né? Isso aí isso não amedronta os bancos. O que, ao meu ver, tem um impacto significativo é isso aqui. E aí, em 2018, até 2018, o sindicato da categoria poderia desbloquear a bonificação do FAP. Então, o que era? Aquela empresa, isso aconteceu aqui, acho que foi em 2015 ou 2016, com o BRB. O BRB bateu na nossa porta em 2016. A Gevide bateu aqui, né? Foi, não foi? Você lembra? Bateu aqui e falou assim, sindicato, olha só, nossa bonificação do FAP foi travada, mas está previsto na legislação que você, sindicato, pode analisar que nós investimos em programas de melhoria de saúde no trabalho, melhoria da qualidade de vida, e se eu comprovar isso para você,
você pode desbloquear. Eu falei, putz, e tinha tido lá a aposentadoria mesmo, né? Era até uma cliente nossa que tinha se aposentado por acidente de trabalho. E aí eu falei, uai, gente, vamos olhar, vamos ver o que o candidato tem para mostrar para a gente, né? E a GVID, em especial, eles têm, né? Eles têm documentação comprobatória de alguns programas de saúde. Eles têm. Então, assim, o que a lei exige naquele momento foi comprovado por eles e o sindicato naturalmente fez a bonificação. A gente não tem interesse nenhum em prejudicar o banco, né? Porque nós somos sindicato. Não tem nada disso. Eles cumpriram, foi destravado. Mas eu estava torcendo para eles não ter documento daquilo ali, mas eles tinham. Agora, desde 2018, vejam o ano, 2018, foi tirado esse poder do sindicato. Esse sindicato não tem nada que desbloquear bonificação de FAP, né? Isso daí foi uma das tantas medidas para tentar nos diminuir, tirar a nossa força, tudo aquilo que nós podemos fazer pela sociedade. Foi uma das medidas em relação a isso, tá? Esses sistemas no contexto da... Eu não sei se foi na reforma, foi? Eu não sei dizer, mas eu sei que desde 2018 foi tirada essa participação do sindicato nessa análise, tá? Pode passar para o próximo slide. Agora vamos vir aqui para as cláusulas da nossa convenção coletiva. Eu acho que vocês já estão mais familiarizados, mas é que elas estão assim sempre relacionadas ao nosso contexto de atendimento, tá? Então, uma das cláusulas maravilhosas, acho que é a cláusula mais maravilhosa que tem, e o bancário deve se orgulhar muito disso e ter muita tranquilidade por existir essa cláusula, que é a complementação do auxílio doença previdenciária acidentária. Então, o seu benefício do INSS pode ser um valor baixo, mas a sua remuneração fica garantida se você, porque você é bancário, essa é uma conquista da categoria, uma conquista muito aqui há muitos anos, e você tem direito ao seu complemento salarial, tá? Até o prazo máximo de 24 meses, o banco vai complementar o valor do seu benefício. E a cada 6 meses, mesmo você estando em auxílio-doença, o banco pode te convocar para uma perícia para verificar se você está mesmo incapaz para o trabalho. Eu acho esse troço um troço muito mané, porque a perícia do INSS é extremamente rigorosa, ela é extremamente... não dá nada para ninguém, é um troço terrível. Para que tem que o banco ir lá para periciar o pobre do trabalhador que já passou na sabatina da perícia do INSS? Mas está aí, né? Isso daí, com certeza, foi um toma lá da cá, né? Assim, você quer negociação, e na verdade, o banco também podendo fazer a aferição, né? Se há incapacidade mesmo ou não. Sim. Essa perícia, ela é feita através de uma junta médica, não é bagunçado o negócio, não. Ó. A junta médica, ela é composta por 2 médicos, um é livre de escolha do banco, lá no BRB vai ser a nossa gloriosa, esqueci o nome da moça, a médica do banco, geralmente vai ser o médico do banco mesmo. Essa bênção, ela mesma. Ela que vai fazer essa perícia, mas aí vai ter um outro médico indicado pelo sindicato, tá? Que vai compor essa junta médica. E precisa ser feita uma notificação com antecedência. Passa para o próximo slide, acho que está lá o trâmite. Não está não. Eu não detalhei porque isso daí também, assim, não é uma coisa que acontece tanto, tá? Então, assim, de vez em quando alguém me fala, doutor, eu estou em benefício, o banco me chamou, eu tenho que ir? Tem que ir. Está previsto na convenção que o banco pode te avaliar, tá? Essa cláusula 46 sobre a declaração do último dia de trabalho, por que ela é importante? Quando o trabalhador tem um afastamento superior a 15 dias, ou seja, ele vai ser encaminhado para o INSS. Não estou falando do trabalhador que está lá com atestado de 6 dias, não. O trabalhador com 5 dias, a partir de 15 dias, ele tem direito a essa declaração do último dia de trabalho, para quê? Para informar ao INSS quando que iniciou aquele afastamento, para que o INSS faça a correta fixação da DIB, data de início de benefício. Então, para separar
Banco paga até aqui, INSS paga daqui para frente. Qual que é a data de início do benefício do cidadão? É tal dia que corresponde ao 16º dia de afastamento. E aqui eu vou falar sobre uma dúvida que é muito frequente. Eu recebi o pedido de um diretor experiente aqui do sindicato ontem. Ele falou, doutora, me responde essa aqui que eu não estou sabendo exatamente como responder para o bancário. Então o cara tinha lá vários afastamentos de 3, 2, 5, que somados, só que não eram contínuos, né? Então ele tinha 3, trabalhava 3, mas somando, ultrapassava 15 dias. Acho que estava com exatamente 16 dias. Mas ele não ficou afastado direto e o banco está querendo encaminhar ele para o INSS? BRB, isso aí. BRB e a gloriosa médica. Tá certo isso? Quando o afastamento... Pensa assim, a somatória dos dias, dentro do período de 60 dias, ultrapassou os 15 dias? Então vai para o INSS. Sim. Muito bem colocado, né? Então, assim, o cara tá com uma doença, aí ele deu um atestado lá, quando ele voltou, ele tropeçou, aí desde que sejam a mesma doença. Agora, o que acontece bastante? O trabalhador... Não é o mesmo CID, é a mesma doença. E o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece na prática. Você afastou, você está com uma cervicalgia. CID de cervicalgia, acho que é M54. Aí 3 dias, 4 dias, daqui a pouco você foi num outro médico, ou no mesmo, e ele falou, caramba, você está com problema no punho também. São várias... Tá no mesmo pacote? Tá no mesmo pacote, concordo contigo. Mas são doenças distintas. E aí, nesse caso, muda o CID, mas são 2 doenças distintas. Cervicalgia atinge a coluna, a síndrome do túnel do carpo, o punho. Né? E na legislação fala a mesma doença, eu não sei exatamente, eu não me recordo agora exatamente, mas o que os bancos consideram? Não, você está com o atestado de F32, agora é F31? É a mesma coisa. É a mesma coisa. No final das contas é o que vai acabar acontecendo e é como eles se comportam, né? No BRB eu tenho certeza. Aí depende também um pouco... Oi? Todos os bancos vão acabar fazendo assim. Não quer nem saber o CID, né? Ainda tem que pior assim. Passa para a próxima. A próxima cláusula, a do adiantamento emergencial de salário, também é outra conquista maravilhosa, um pouco mais novinha, mas já é uma veterana também. Então, o que acontece muito, a situação do limbo previdenciário no INSS. O que é o limbo previdenciário? Aquela situação em que o trabalhador recebe a alta do INSS, você está ótimo, pode voltar ao trabalho, o médico dele não liberou ele para voltar, aí ele passou no exame de retorno no banco, o banco diz, não, você está inapto, você está doido, você não vai voltar a trabalhar aqui desse jeito? Nunca. E aí ele está sem receber do INSS, e ele não tem como voltar, o médico do banco não liberou, como é que ele vai fazer? Nem que ele quisesse se lesionar ainda mais, ele não teria como voltar. E como é que funciona? Aí ele foi considerado inapto, e o banco, então, vai pagar o adiantamento emergencial de salário. O banco vai bancar. Até o limite de 120 dias. Tá? Essa cláusula ela mudou recentemente para se adaptar à sistemática do INSS. Então, um dos requisitos é que o trabalhador tenha apresentado o recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. Ou seja, é a forma que o trabalhador tem para dizer para o banco que não concordou com aquela alta. Olha, eu tive alta do INSS, mas eu não concordo e estou fazendo aqui o recurso. Gente, recurso do INSS, pelo menos em Brasília, é um negócio completamente sem efetividade. Existe o recurso, você pode interpor pelo aplicativo, mas ele não tem um fluxo. Então, assim, você vai interpor o recurso daqui a uns 2 anos, alguém vai te responder, se responder. Então, uma informação muito importante para vocês saírem daqui hoje. Chegou no momento, o INSS deu a alta. O banco vai exigir que faça o recurso por causa disso aqui, para garantir o seu adiantamento emergencial de salário.
O banco falou para fazer? Pode fazer. E eu estou falando, tá na CCT aqui, vocês realmente orientam os colegas a fazerem. Mas é pro forma. O que vai resolver o problema? Processo judicial. Infelizmente. Então, o processo judicial, a gente demora 6 meses para conseguir uma liminar para resolver essa situação do limbo previdenciário. 1 ano até sair a sentença, contra, na melhor das hipóteses, 2 anos do recurso administrativo do INSS, se houver resposta. Mas os bancos pagam, tá? Passa para o próximo slide. A parte mais importante que eu quero falar dessa parte aqui, que é o que mais gera dúvida e ocorrências, é que nos casos em que houver deferimento do benefício depois, o trabalhador tem que devolver o que o banco antecipou naturalmente, ninguém quer receber 2 vezes. Então, na hora em que o INSS ou deferir o benefício, ou prover o recurso, cortar o processo de tempo, ou de alguma forma ele conseguiu o deferimento daquele benefício, ele vai devolver ao banco. Posso fechar? 5 minutos para fechar essa parte? Se ele não conseguiu o deferimento, não conseguiu, o banco pode descontar? Não pode. Em caso de indeferimento do benefício ou não provimento do recurso, o valor do adiantamento não será descontado. Mas ele desconta, você tem toda a razão. E aí é que nós entramos lindamente mais uma vez para brilhar. Porque aí o banco faz descontos de valores muito expressivos. O valorzinho mínimo é que ele desconta de uma vez é 30 mil. Gera um empréstimo lá para o cara. Opa, caiu a PLR, vamos pegar dessa PLR? Pode? Não pode. E para cada caso em que isso ocorrer, é cabível uma ação judicial trabalhista, tá? Para dizer que o banco não poderia descontar. Como é que eu vou devolver o que eu não recebi? Como é que eu vou devolver? Não tem cabimento isso. Então, os bancos não podem, mas fazem. Campeão atual disso é Caixa Econômica. E aí vocês precisam difundir essa informação. O banco vai fazer? Vai mandar e-mail falando, se você não me der o resultado do recurso em 5 dias, nós vamos descontar. O banco vai fazer. Mas, felizmente, nós estamos aqui para atender e judicializar a questão. O pior banco no momento nesse sentido é a Caixa Econômica. Próximo. Nossa, eu tenho tanto negócio para falar aqui agora. E agora, Watson? Acabou. Você vai ser convidada para retornar, até porque a nossa ideia, depois disso... São os debates, gente, né? É porque, assim, tem um debate, mas também se a gente vê, quando você passa por esses passos aí agora, acho que esse é um dos mais importantes, né? A gente diferenciar o que é o previdenciário, que é o que a gente usualmente tem, do acidentário. Então, acho que a gente vai dar uma blocada dos benefícios do INSS, porque eu acho que é importante. Mas o objetivo nosso, gente, com essa apresentação da Janaína também, é só para deixar isso registrado, nós vamos produzir uma cartilha. Tá? É claro que vai ter uma revisão aqui, tem algumas coisinhas que a Janaína já viu, que tem que dar alguma coisa, mas o objetivo nosso é que todos nós, dirigentes sindicais, delegados sindicais, e a nossa base tenha este documento na mão para ele saber aonde é que ele vai buscar, se ele tiver dúvida, por exemplo. Andar com essa cartilha, o PDF então, no WhatsApp, né? A gente vamos produzir ela em PDF, para quem gosta mais, mas a gente também quer fazer o físico, porque o nosso objetivo não é só atender quem é sócio do sindicato. Nós temos um monte de companheiros que ainda não são sócios dos sindicatos, que nós temos que mostrar as nossas qualidades também. É claro que num mundo heterogêneo como o nosso, a gente nunca vai agradar 100%. Né? Então, a gente também tem essa necessidade nossa, se a gente vai ficar feliz só se todo mundo gostar da gente. Não. Nós temos um papel institucional, que é importante, de municiar todos os trabalhadores, sejam eles sócios do sindicato, sejam eles não sócios do sindicato. Tá certo? Mas deixa eu só falar, eu vou pincelar, tá? Porque esse aqui eu acho que é o último slide. Dos principais benefícios, né, mais utilizados, aí nós temos o auxílio doença, que é pago ao trabalhador em período de incapacidade superior a 15 dias e permanece sendo pago enquanto durar aquele estado de incapacidade. Se o benefício for por doença comum, ele vai ser o auxílio doença previdenciário.
espécie B31, se ele tiver qualquer componente ocupacional, é possível fazer a caracterização auxílio-doença acidentário, tá? O auxílio-acidente, que tem um nome parecido com o auxílio-doença acidentário, e é o benefício mais sonegado da Previdência Social, é o benefício pago ao trabalhador quando ele retorna com a redução da capacidade laborativa. Então, o trabalhador adoecido, o cara que trabalhava no caixa, voltou da lesão por esforço repetitivo, e ele não pode mais ficar no caixa. Nunca mais. Essa sequela é permanente. Vai ser concedido para ele o auxílio-acidente. Esse benefício tem sido sonegado, não é nem negado, é sonegado na via administrativa. Com o passar dos anos, cada vez mais eu noto. Ele só tem sido deferido na justiça. Hoje em dia eu quase não vejo mais alguém que teve esse benefício obtido na via administrativa. Qualquer lesão permanente, inclusive a psiquiátrica, a gente tem feito muita caracterização de trabalhador que não pode mais trabalhar com atendimento ao público. Esse cara nunca mais vai conseguir atender público. Ele surtou. E isso é permanente. Não vai mais voltar. Esse cara tem direito ao auxílio-acidente. E a aposentadoria por invalidez, o benefício quando aquela incapacidade se tornar ainda mais definitiva. Tá? Então, aquele cara não vai melhorar em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Mas é importante que vocês saibam que não é exigido assim, aquele estado de paraplegia, tá? Para conceder esse benefício. Basta ter o que eu chamo de substancial incapacidade. E tem uma coisa muito interessante acontecendo nos processos, que é o seguinte: o perito judicial fala assim: esse cara está definitivamente incapaz para atividade bancária, mas ele pode ser reabilitado, ele pode fazer outra coisa, ele pode passar pela reabilitação da INSS. Ô demônio, o cara bancário faz 25 anos, ele não sabe fazer outra coisa da vida, é o trabalho dele. A lei fala, insuscetibilidade para outra atividade que lhe garanta subsistência. E isso deve obedecer às aptidões daquele trabalhador, o conhecimento dele, a bagagem profissional dele. Como é que eu vou reabilitar? O cara está lá 20, 30 anos no Bradesco, eu vou reabilitar ele em quê se ele não pode mais ser bancário? E aí, com essa argumentação, a gente tem uma linha de argumentação que a gente tem feito nos processos, onde o juiz reconhece que, embora a incapacidade constatada pela perícia seja parcial e permanente, nunca mais vai poder voltar a trabalhar no banco. Poderia fazer outras coisas? Poderia. Mas, gente, sejamos razoáveis, né? Não dá para conceber a reabilitação de um cidadão nessas condições, de forma ética, humanizada e tal. E aí é possível conceder a aposentadoria. Nós temos vários casos já concedidos esse ano, tá? Tem muita coisa para falar, não exaure tudo que eu gostaria, mas acho que encerrar os slides, eu vou encerrar aqui também.